Quando a gente nasce, pobre ou rico, todos nós temos direitos. Direito de viver e ser livre, direito de comer, estudar ou trabalhar, de escolher a religião que quiser, ou não escolher religião nenhuma. Não importa quem você é, branco, preto, homem, mulher, gay, transgênero, indígena, quilombola, criança ou idoso. Todos têm direitos. Direitos humanos. Direitos humanos? Direitos humanos, para mim, eu não faço nem ideia do que eu vou falar. Direitos humanos Direitos humanos é aquilo que assegura uma igualdade de direitos a todos. Direito à saúde, à educação, à moradia, ao alimento. É direito para todos, né? Para que esses direitos não fossem esquecidos, violados ou sequestrados, a Câmara dos Deputados criou a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Isso em 1995, quando o Brasil já respirava os ares da redemocratização. A década de 80 foi uma década libertária. A ditadura enfraqueceu, explodiram os partidos, centrais sindicais, movimentos sociais, as mulheres, se movimentou, os negros. E a década de 90 eu chamo a década de ouro dos direitos humanos. Em 1993, houve uma conferência da ONU em Viena, onde a principal decisão foi estimular a criação de sistemas nacionais, instituições de direitos humanos no mundo todo. E o Brasil assumiu, naquela ocasião, compromissos com a comunidade internacional. Então, em 95, nós apresentamos um projeto de resolução que eu assinei, e teve o apoio do presidente, que tomou posse no dia seguinte, que é Luiz Eduardo Magalhães. Era um cara do PFL, que era um partido de direita, mas democrático, comprometido com a democracia, do seu jeito. E aí, o que parecia impossível aconteceu. De imediato, em março ou abril de 95, a comissão começou a funcionar. As pautas de direitos humanos daquela época eram basicamente aquilo que estava mal resolvido da ditadura do sistema militar que nós tivemos antes, né? Então tinha muita legislação a ser reformada, tinha muita coisa a ser atualizada. Já a primeira audiência da comissão foi com o Jobim, ministro da Justiça do Fernando Henrique. Falamos, olha, primeiro ponto, morte desaparecido político. Aí saiu a lei 9.140, que o Estado reconhecia a responsabilidade objetiva. O que é a verdade objetiva? Sem nomes, sem responsáveis. O Estado. Mas era um passo à frente incrível. Foi o reconhecimento de que desaparecidos políticos tinham sido, na realidade, assassinados e desaparecidos, né? Os corpos. Teve a necessidade de restabelecer a verdade sobre o que havia acontecido e garantir que aqueles princípios de democracia, de liberdade, fossem instituídos, fossem integrados na legislação nacional. A gente combatia os esquadrões da morte, a polícia corrupta e violenta. Tinha um tal de Escuderia Lecoq, que era uma organização civil de policiais civis violenta e corrupta, e com uma prática de extermínio. Teve esses momentos de dificuldades também, né? De ver, quando houve massacres de trabalhadores rurais, teve uns 3 ou 4, assim, de grande escala, né, que nos deixou muito atordoados, né, de ver que aquilo ainda estava acontecendo no nosso país, né? As testemunhas, quando sobreviviam, né, elas tinham que ter um lugar de confiança para fazer as denúncias. E a Comissão de Direitos Humanos se tornou esse lugar de confiança e de esperança de que um processo pudesse ser encaminhado a partir da denúncia no parlamento. A Comissão de Direitos Humanos trabalha em parceria com organismos nacionais e internacionais, com a sociedade civil e com as assembleias estaduais. Uma rede que começou a ser construída já nos primeiros dias de existência da comissão. Só tinha uma comissão que pré-existiu, que foi do Rio Grande do Sul, desde 83, 84. Mas não existia no resto do país. Então, a primeira coisa é levar os estados. Então, em cada estado, houve essa articulação. Eu sei que no prazo de 1 ano
foram criadas, acho que 15 comissões. A Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara e dos estados, elas foram criadas nesse momento de efervescência dos movimentos sociais. Isso também se reproduziu nos municípios, né? Então, foi um grande ganho para o parlamento brasileiro e para a sociedade brasileira a criação dessas comissões. E nós fazemos forças-tarefas com pessoas que, muito comprometidas, já tinham história, experiência de direitos humanos, fazia as diligências no Estado, não só nos nossos, em todos, qualquer Estado, onde tivesse as violações mais graves, né? E estimulando, e também sempre com a participação social, né? Cobramos já do ministro da Justiça a inclusão de várias lideranças no programa de proteção. Cobramos também, pessoalmente, do Procurador-Geral da República, providências e acelerar em relação ao inquérito. Eu gosto de lembrar de quando eu fui fazer diligência em Alcântara, no Maranhão. Nós fizemos uma reunião com as lideranças quilombolas. Aí, quando terminou a reunião, eles disseram assim: agora você vai, deputado, com a gente conhecer a nossa feira. Eu fiquei curioso, falei, claro, vamos. E fomos nós para conhecer a feira das comunidades quilombolas de Alcântara, no Maranhão. E fomos e nós chegamos em frente ao mar. Eu fiquei imaginando, né? E eles disseram assim: deputado, esta é a nossa feira. Ou seja, é daqui que a gente tira o nosso sustento. Então, assim, a gente aprende o significado de cada conquista, de cada direito, de cada tradição que precisa ser respeitado. Um exemplo de caravana uma para verificar a situação de o que antigamente chamava de hospício, né? E que são essas instituições de acolhimento de pessoas doentes mentais. E indo a essas instituições fechadas, você conseguia saber como essas pessoas que estavam isoladas, né, sem visibilidade, como elas estavam vivendo. Então, essas caravanas contribuíram para a luta antimanicomial, que acabou culminando com a aprovação de uma lei de forma definitiva, resolveu essa questão. As diligências que nós organizamos, e foram muitas no ano em que eu presidi, elas foram desde das comunidades indígenas, dos conflitos por território, até essas diligências no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar e ver como estavam fazendo a relação do deslocamento dessas pessoas que, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, perderam as casas, estavam em alojamentos, para ver as condições desses espaços onde estavam. A Comissão de Direitos Humanos, ela serve para fortalecer a democracia, para a gente entender que as pessoas humanas, todas elas, têm os seus direitos fundamentais, e se esses direitos são violados, elas têm que ter um espaço de procura para que esses direitos sejam restabelecidos. A Comissão de Direitos Humanos continuou recebendo as demandas durante o ano de 2020, mesmo naqueles momentos em que estávamos todos recolhidos em casa por causa da Covid. Então nós trabalhamos intensamente e eu diria que naquele período aumentaram as violações de direitos humanos em várias áreas. E pela primeira vez na história do Alto Comissariado da ONU, um parlamento de um país fez uma parceria na área de direitos humanos, criando um observatório. Esse observatório foi implantado aqui na Câmara e nós atuamos para aperfeiçoar a atuação, o monitoramento das ações do Brasil em relação aos direitos humanos. O Brasil continua sendo o país que mais mata a população trans, que tem uma violação sistêmica de toda a comunidade LGBT e que as oportunidades ainda não são iguais.
Então, tratar disso como presidenta da Comissão dos Direitos Humanos, para mim foi um motivo de muito orgulho. Me alegra muito o fato de ter sido essa mulher, essa primeira mulher negra e lésbica ocupando esse lugar, e ainda mais nesta Casa Legislativa, porque isso faz com que a gente tenha um novo momento. E esse novo momento diz que nós não vamos mais falar de negros sem ter negros, de mulheres sem ter mulheres, de LGBT sem ter LGBTs, dessas pautas ditas como as minorias, que na verdade são as maiorias minorizadas. O número oficial de mortos na operação policial de ontem no Rio de Janeiro praticamente dobrou na manhã desta quarta-feira. Nossa comissão fez uma diligência. Nós fomos para o território lá do Complexo da Penha, nós ouvimos as mulheres, as filhas, os pais, depois acompanhamos lá no IML a liberação dos corpos. E a gente ouviu relatos, por exemplo, eu cito esse relato com muita dor, relato de uma mãe que disse assim, eu disse ao policial, o meu filho vai se entregar, cuida dele, prende ele, meu menino tem 17 anos. E a mãe entregou o filho para o policial, esse menino foi levado para a mata e teve a sua cabeça decapitada. Teve a sua cabeça cortada. Uma comissão de direitos humanos não pode concordar, nós somos a favor de que as pessoas sejam responsabilizadas por seus crimes, julgadas e, se condenadas, que cumpram a sua pena, mas nós não podemos admitir pena de morte. Eu acho que a Comissão de Direitos Humanos ela serviu para mostrar que esses fatos, né, são violações de direitos humanos, eles não são naturalizáveis, eles têm que ser denunciados, não pode haver impunidade sobre isso. Eu fico imaginando o que seria da história dos direitos humanos no parlamento brasileiro se a gente não tivesse a instalação da comissão aqui na Câmara, no Senado, nos estados e municípios. Certamente, nós teríamos muito mais violações em todos os entes federados. Essa comissão, para mim, é uma das mais importantes dessa casa, porque ela tem este papel crucial de fazer uma relação com as demandas da sociedade como um todo, seja ela através das organizações ou mesmo de outros agentes que nos procurem, e fazer um debate aqui dentro para reorganizar isso e dar entrega em forma de política. E eu cito sempre esta parábola que eu acho linda, né? Dizem que assim, tiraram os nossos frutos, cortaram nossas folhas, deceparam nossos galhos, quebraram nossos troncos, arrancaram nossas raízes e disseram, acabou, acabamos com eles. Esqueceram que na terra caiu a semente. E a semente, dentro dela, tem a raiz, tem o caule, tem o tronco, tem o galho, tem a folha, tem o fruto, tem tudo. E a gente nasceu de novo. A vida é assim, né? Então, também essa é a luta dos direitos humanos.